Você sabe como funcionam os sentidos do caçador de Marte, ou mesmo o quão bem ele se cura? Fala pessoal, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais interessantes e reconhecíveis da DC, e um dos alienígenas mais humanos da editora, então vamos ver os feitos do caçador de Marte. J'onn J'onzz é um marciano que viveu no planeta vermelho quando este tinha uma civilização próspera e culturalmente rica. Embora os roteiristas tenham feito várias mudanças sobre como J'onn era em Marte, a maioria das versões o retrata com uma profissão que deixa sua persona moral e nobre à mostra, como um agente da lei ou uma mente científica respeitada entre seu povo, além de que o personagem é quase sempre retratado como um pai e marido, e que ama profundamente sua família. Porém, em algum ponto da história de Marte, ocorre um evento que causa a exterminação quase total da população. Em algumas versões são guerras entre os povos marcianos, outras variantes são pragas mortais, e por aí vai. O ponto é que o povo de Marte acaba quase extinto. Nisso, J'onn acaba vindo para a Terra. Em algumas histórias é por acidente no desespero de um novo planeta que possa se abrigar, e em outras é porque ele foi trazido para cá por algum cientista. Porém, o ponto que não muda é que o marciano começa a se habituar na Terra, a criar fascínio pela humanidade, e aprende a reconstruir uma vida aqui, adotando o nome de J'onn J'onzz enquanto lida com o fardo de ter perdido seu mundo, ao mesmo tempo que atua como um verdadeiro herói ao proteger nosso planeta. E ao longo dos anos, o Caçador de Marte se tornou um dos personagens mais emblemáticos da DC, fazendo parte da Liga da Justiça e se mostrando um dos heróis mais empáticos e valiosos para a equipe. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Um leve lembrete, é que em alguns arcos, os poderes do herói são de origem mágica, e em outros, possuem um princípio mais científico, mas fato é que algumas das suas capacidades são naturais dos marcianos, enquanto outras são exclusivas da sua fisiologia. Indo pelo básico, vamos ver sua força. O J'onn é extremamente forte fisicamente, do tipo que faz um inimigo voar quilômetros ao acertar um golpe, além de também criar ondas de choque e até atividade sísmica com seus ataques, e isso não é algo que requer esforço da parte dele para ser feito. Uma vez, ele e uma heroína lutaram contra um monstro elemental gigantesco, que alternava sua forma para materiais e elementos diferentes. Quando essa criatura assumiu a forma física de madeira, um único golpe do marciano praticamente desintegrou o monstro. Numa vez que a Lua foi mudada para causar destruição na Terra, o Caçador de Marte assumiu a forma de um dragão, e pediu pro Batman detonar explosivos que ele colocou na Lua como parte de algum dos seus planos. Nisso, o J'onn se chocou contra nosso satélite natural assim que os explosivos foram detonados e destruiu a Lua. Já lidando com personagens, ele nocauteou o Mon-El num único murro, e o Mon-El é de uma raça de alienígenas que tem uma fisiologia e nível de poder semelhantes aos dos kryptonianos. Além disso, o marciano também peitou o próprio Adão Negro, um dos personagens mágicos fisicamente mais fortes da DC, e seus golpes realmente danificaram o Adão Negro, que estava um pouco enfraquecido por ter apanhado antes, mas o J'onn acabou dominado. Agora como feitos maiores, no passado o herói puxou a Terra junto com o Superman e a Mulher Maravilha ao usarem o laço da verdade. Os três fizeram esforço nítido, mas não deixa de ser uma façanha absurda. E em quadrinhos mais recentes, o Caçador de Marte e o Superman impediram a Terra de colidir com a nave-mãe do Brainiac, sendo que essa espaçonave é várias vezes maior que o nosso planeta, e sua velocidade de colisão com a Terra estava em 58.000 km/h. Os dois heróis se esforçaram muito, mas ainda é um feito insano. Na durabilidade, o nível continua impressionante. O marciano é bastante resistente, tendo aguentado uma investida do Aquaman enquanto estavam embaixo d'água, tancou uma espécie de raio de energia e também um ataque da Mera, que usou água para esmagar o marciano. J'onn também suportou golpes da Mulher Gavião e do Shazam, não foram indolores mas não o levaram a nocaute, além de que durante sua luta contra o Aquaman, o Caçador de Marte foi levado até as profundezas do oceano e exposto à lava. Esse calor imenso foi bem incômodo mas mesmo atordoado ele sobreviveu. E como feitos maiores, uma vez o herói literalmente engoliu raios de anti-energia e não pareceu machucado com isso, e voando com o Superman no espaço, os dois ficaram muito próximos do Sol sem demonstrarem desconforto. Na resiliência mental, quando o Brainiac assimilou todas as mentes da Terra, o marciano conseguiu se defender e se protegeu dessa dominação psíquica, além de que suportou uma tortura mental de outro telepata por horas, que se impressionou como J'onn resistiu. Não foi fácil mas ele se manteve firme. Em se curar de ferimentos, o personagem tem uma regeneração absurda, ao nível de que só ele e o Superman tinham uma fisiologia resistente contra um tipo específico de mutagênico. Na verdade, uma vez o J'onn foi reduzido a um único braço, e a partir desse membro ele se regenerou completamente, pois tinha duplicado seu cérebro e deslocado ele para sua mão, conseguindo se reconstruir por completo. Até depois de ser transformado em nada menos que uma mancha numa parede, ele se regenerou por inteiro em alguns segundos, e também é apresentada a ideia de que o Caçador de Marte tem uma vida extremamente longa. Uma vez foi mostrado um cenário que se passa pelo menos 20.000 anos no futuro, e o herói praticamente não envelheceu. Na velocidade, não dá para subestimar.
No tempo de reação, o herói já se desviou de golpes de monstros gigantes, reagiu ao mesmo tempo para evitar um ataque do Robin e da Ravena juntos, e também se desviou de raios de energia. Agora na velocidade de voo, mesmo não sendo o membro mais rápido da Liga da Justiça, o Marciano pode acompanhar até certo ponto o Superman e o Flash. Quando o Lanterna Verde, no caso Kyle Rayner, era atacado por marcianos brancos, o John atravessou vários locais da Terra em instantes até chegar no Lanterna e salvá-lo, além de que numa vez que estava em Marte, o personagem saiu de lá e voltou para a Terra num período de tempo aparentemente curto, que não deve ter ultrapassado poucos minutos. Entrando numa parte característica do John, vamos ver seus poderes mentais. O Caçador de Marte é um dos telepatas mais poderosos e notórios da DC, e essa reputação é justificada. Em pelo menos 3 situações diferentes o John se comunicou com o nosso planeta inteiro por telepatia. Isso incluiu gente que tinha resistência mental, algumas vezes ele teve ajuda externa mas não sempre. Além disso, ele pode encontrar praticamente qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, já que pode fazer uma espécie de sondagem telepática até achar quem precisa, o que não é a tarefa mais difícil já que o herói realmente pode escanear a mente do mundo todo. Sua influência sobre a mente também não é totalmente passiva. O John já leu memórias do Arqueiro Verde enquanto o Oliver estava hospitalizado e num estado de coma, e também apagou a memória de um grande grupo de pessoas sobre um evento específico. Até a Liga da Justiça foi afetada por isso. O Marciano apagou lembranças do Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Batman, Flash e do Homem Elástico. Praticamente todos aqui possuem alguma resistência contra a telepatia, e também deletou a memória de vários Lanternas Verdes de uma vez. Com comando mentais simples, o Caçador de Marte derrubou a Mulher Gavião, e até desfez uma lavagem cerebral na mente do Gavião Negro. Agora como feitos mais interessantes, mesmo que de forma temporária, o John deixou o Coringa com sanidade e lucidez. Isso não é menos que impressionante já que o palhaço tem a mente afetada por uma loucura tão singular, e o herói também já entrou na mente do próprio Espectro, uma entidade quase onipotente e um dos seres mais poderosos da DC. Indo para outro tópico interessante, vejamos seus poderes únicos. Para começar, o personagem mostrou que tem sentidos aguçados, podendo enxergar em infravermelho, e aparentemente também tem alguma visão de raios X, já que em uma ocasião, afirmou ver a Mulher Gato fugir de um local específico, sendo que o John estava num ambiente completamente fechado, além de ter visto um criminoso através de uma parede de tijolos. Na verdade, o próprio Marciano afirma ter 14 sentidos, e ainda que não explique exatamente como funciona, é o bastante para ele notar quando é seguido mesmo quando tentam se camuflar. Fora que ele também tem visão de calor como o Superman, potente o bastante para ter disputado forças com o Sinestro, imobilizou o General Zod ao transformar areia em vidro, e até peitou o próprio Homem de Aço. Outra habilidade muito usada pelo herói é sua mudança de forma. Ele pode ter a aparência de praticamente qualquer um, conseguindo imitar até a voz, também mudando sua fisionomia para ter um aspecto mais monstruoso. Essa metamorfose é tão avançada que uma vez, o Caçador de Marte se passou pela Mulher Gato para salvar ela de ser executada, imitando como seria a lesão do projétil e até o sangramento, e quando não precisava mais do disfarce, voltou ao normal. E pelo menos em uma ocasião, mostrou que podia aumentar seu tamanho para enfrentar um robô gigante, ficando tão alto quanto um edifício. Não satisfeito, outros poderes bastante usados por ele seriam a invisibilidade, geralmente para se infiltrar, e também a intangibilidade, que é a capacidade de atravessar matéria. Isso John costuma usar tanto para evitar ataques quanto para atingir seus inimigos de forma mais cirúrgica. Ele já derrubou um humano comum simplesmente deixando sua mão intangível através da cabeça do cara. E por mais que não seja lembrado como uma das mentes mais geniais da DC, o Caçador de Marte ainda é bem inteligente, o bastante para auxiliar em cirurgias, e consegue compreender tecnologia espacial avançada em segundos. E como um feito bem impressionante, o herói já criou um isótopo radioativo com propriedades únicas, sendo feito para substituir o urânio. Isso requer um conhecimento absurdo sobre física, química e engenharia. No combate, ele se garante. Em algumas versões, é mostrado que o John recebeu treinamento militar do seu povo, e sua inteligência somada aos seus poderes tão versáteis fazem dele um lutador perigoso. Muitos dos seus adversários só não vão pro caixão porque o Marciano tem uma conduta mais empática e prefere neutralizar seus inimigos a eliminá-los. Além disso, ele mesmo já treinou heróis mais jovens e algumas equipes menos experientes, então realmente sabe o que fazer numa luta real. E como uma demonstração do quão competente ele é na hora da porrada, enquanto era possuído por um vilão, o herói peitou alguns membros da Liga da Justiça ao mesmo tempo, entre eles a Mulher Maravilha, Superman, Flash, Homem Elástico, Orion, Aquaman e mais 2 personagens. Sim, é nítido que ninguém aqui foi tão sério pra cima do John, eles queriam mais contê-lo do que machucá-lo, mas também não pouparam esforços para isso. Mesmo assim o caçador incapacitou heróis muito poderosos para fugir, um deles foi o próprio Flash. Nas fraquezas, vamos a fundo.
A principal e mais constante vulnerabilidade do Caçador de Marte é o fogo, mas a forma como esse elemento afeta ele mudou algumas vezes. Em algumas histórias o fogo realmente pode danificá-lo, e em outras, é mais um medo e dor psicológica sem danos físicos. Além disso, o herói sofre com a limitação dos seus poderes e inconsistências narrativas, porque mesmo sendo imensamente poderoso, às vezes o marciano já foi rapidamente nocauteado por oponentes dos quais ele tem poder o bastante para sustentar lutas longas. E por último, mesmo sendo um telepata de alto nível, o Lex Luthor já criou inibidores telepáticos para impedir que sua mente fosse lida pelo John. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como o personagem é bem mais interessante e versátil do que parece. O Caçador de Marte realmente faz jus à sua reputação como um dos heróis mais fortes da Liga da Justiça. Mas o melhor de tudo é que mesmo possuindo todos os poderes que tem, o herói se tornou conhecido justamente pelos seus conceitos e desenvolvimento voltados para sua personalidade. John é facilmente um dos personagens com mais humanidade e sensibilidade dentro da DC, e uma das figuras mais fáceis de serem amadas por quem lê suas histórias. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!